Boa noite, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, programa de debate parlamentar, hoje com os deputados Rubina Barardo, do PSD, e Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda. Neste programa vamos olhar ainda para esse trágico acidente que vitimou 29 turistas alemães aqui na Madeira, sobretudo para o papel das diferentes entidades envolvidas nesta questão, uma questão que trouxe inclusivamente o próprio Presidente da República até à Madeira. Vamos falar também do 25 de Abril, 45 anos depois, assinala-se precisamente esta semana, e é por aqui que começo pelo deputado Ernesto Ferraz, perguntando-lhe se, do seu ponto de vista, os ideais de Abril estão a ser cumpridos todos os dias. Muito boa noite a todos e todas que nos seguem. Estamos a 3 dias do 45º aniversário do 25 de Abril, da democracia, e não é pacífico que tudo o que foi alcançado com a passagem da ditadura para a democracia, mesmo aquilo que foi conquistado nos primeiros anos, na etapa primeira da democracia, tenha-se vindo a fortalecer nos últimos anos. Tivemos uma fase inicial da democracia onde existiram vários avanços civis, sociais, individuais e políticos, que com o passar dos anos e das legislaturas, alguns deles vieram-se perdendo, sobretudo na última década, com a entrada da Troika no país, com o PAEV, porque é aquela que está é mais recente, está mais na memória dos portugueses. E muitas vezes, mesmo o anterior governo, ainda está recente também na memória, que pôs em xeque muitas dos direitos, liberdades e garantias inscritos na lei fundamental e principal do país. Portanto, os avanços iniciais ao longo do tempo e das décadas, uns deles têm-se mantido minimamente estáveis, mas a grande parte deles tem sofrido reveses significativos. O que significa que é necessário uma luta permanente? É necessário uma luta permanente e é importante que comemoremos uma semana ou um dia todos os anos, mas o 25 de Abril e a democracia, a instauração da democracia neste país, deve ser fortalecida todos os dias, com prática política e também com iniciativa cidadã, individual, para que lutemos, para que avancemos, para que o bem-estar social e o desenvolvimento não sejam apenas chavões e se concretizem na vida prática, no dia-a-dia, no cotidiano das pessoas, porque para que as pessoas se sintam bem em Portugal, a viver, a trabalhar e a estabelecer a sua vida. Rubina Barardo, estamos também, no seu ponto de vista, de facto, a cumprir aquilo que foram os ideais de Abril, e recordo que era uma das questões, era desenvolver, de facto, o país, a implementação da democracia, enfim, as questões, já aqui falamos também dos direitos, a liberdade e tudo mais. Boa noite a todos. Realmente o 25 de Abril é uma conquista para todos os portugueses, conquista da democracia, para ter a possibilidade de estarmos aqui nesta mesa a discutirmos livremente opções políticas diferentes para o espectro democrático português, para haver também liberdade religiosa, liberdade também económica, liberdade laboral também para os cidadãos, e isso é realmente muito importante, seja o 25 de Abril, o 25 de Novembro também para a própria consolidação também da democracia em Portugal e para que não tivesse tido outro rumo negativo para o nosso país e para que também a geração que já nasceu depois do 25 de Abril pudesse também realmente conhecer essa democracia. É importante também relembrar sempre que essa consolidação da democracia se fez sempre também com um importante contributo da Europa, através também da própria integração europeia depois de 86, portanto foi um fator essencial para essa consolidação e penso que em vésperas quase da campanha europeia para as eleições europeias também é importante salientar esse aspecto também da integração europeia para Portugal, também neste contexto do 25 de Abril que celebramos esta semana. Realmente com
a consolidação da democracia, também vem um acréscimo de responsabilidade e rigor também por parte dos governos à frente dos destinos do país, e o Sr. Deputado Ernesto Ferraz faz a alusão a questão da altura da Troika, mas também é importante relembrar porque é que se chegou à questão de haver uma Troika no país pela terceira vez, e é importante que isso não volte a acontecer realmente, e isso faz-se através de política orçamental de rigor e com responsabilidade também à frente dos destinos do país. É importante também referir que não há monopólios temáticos. Às vezes em Portugal há a tendência para ver a questão da lei laboral, dos direitos e as conquistas do mundo laboral como monopólios, por exemplo, como só um exemplo, monopólios de certos partidos. Isso não é verdade. Nós olhamos para o Parlamento português e podemos identificar que todos os partidos defendem realmente os direitos laborais da população portuguesa, e não pode haver aí monopólios. E é importante sublinhar, a forma é muito variável. E é importante também sublinhar que não existe, felizmente, em Portugal nenhuma extrema-direita, nenhum populismo de direita, se bem que isso também não é monopólio, o populismo, e há monopólios, há populismos à esquerda, infelizmente, mas por isso, quando falamos sobre aquilo que ainda falta fazer do 25 de Abril, talvez também é um pouco aquela alegoria que o próprio António Costa fez quando elogiou a sua solução da geringonça, de quebrar a última peça do muro de Berlim, mas acho que aí ainda há muito para fazer nesses populismos de esquerda para consolidar. E olhando para a autonomia, que também foi uma das conquistas de Abril, Ernesto Ferraz, fala-se muito aqui na necessidade de aprofundar a autonomia, uma expressão que se utiliza com alguma... enfim, com alguma assiduidade. Exatamente. E, portanto, pergunto-lhe se de facto faz sentido. A autonomia é um processo evolutivo que ainda precisa de caminhar muito mais. Eu acho que faz, em primeira análise, faz sentido fortalecer a democracia, porque a democracia às vezes está em corda bamba. Falava a senhora deputada que a Europa, a União Europeia, ou a Comissão Europeia na altura, o princípio que a ergueu era a união dos povos, a solidariedade. Esse processo foi-se invertendo ao longo também das décadas. E temos a noção que grande parte daquilo que se passa em Portugal e nos outros países que a compõem são decisões tomadas no topo dessa hierarquia, nas instituições europeias, mas essas instituições europeias resvalaram muito para além da solidariedade entre os povos, da união entre os povos e da interajuda, a chamada coesão, entre os países mais do Sul e os países do Norte. E isso não se tem confirmado, tem-se agudizado e em sentido contrário, porque a Europa dos povos deu lugar à Europa da finança. E, portanto, é a Europa que é a finança via a Comissão Europeia que define as regras com que a população tem que viver. E essas regras saem em benefício da alta finança e em prejuízo da Europa dos povos. E, portanto, não faz sentido haver estas instituições em todo o lado sem que se olhe para as populações e, portanto, a Europa caminha a passos largos também para uma desmembração, e não falo só no Brexit, em todo o processo, todo o enredo em que está a navegar, digamos, a União Europeia. Perguntava-me se a autonomia é também filha de Abril, portanto, não haveria autonomia se não houvesse esta passagem da ditadura pura e dura, da dita União Nacional para a democracia, pelas diferentes opções ideológicas e políticas, e passados 2 anos, a autonomia, também com a luta constante dos povos, neste caso da Madeira e também dos Açores, nasceu a autonomia para desenvolver os territórios insulares.
Isso funcionou, em certa medida funcionou nas primeiras décadas, mas depois, com a diferenciação política dos governos da República e das duas regiões autónomas, mas aqui sobretudo a região autónoma da Madeira, o que interessa, o que foi interessando e prevalecendo para a sobrevivência política de quem estivesse no governo, de um lado e do outro, era o conflito, o não assumir das responsabilidades próprias e constitucionais e no Estatuto Político e Administrativo da Região Autónoma da Madeira também. E, portanto, essas relações bilaterais, diplomáticas, também têm-se vindo a degradar constantemente, o que não augura nada de bom para quem vive em territórios insulares, porque está sempre dependente, portanto, um processo em tudo precisa, e mais de facto, alguma de evoluir, coisa. não é? Precisa de evoluir, mas não é o processo de autonomia ou o processo democrático. É a relação entre as instituições e, sobretudo, sobre os políticos que estão à frente dos governos e das tutelas respectivas. Rubina Berardo, em termos de autonomia, de facto é necessário caminhar ainda mais, ou se calhar até de uma forma mais rápida, naquele caminho que muitos falam, na necessidade de aprofundar cada vez mais a autonomia? Claro, a autonomia é um processo evolutivo constante, há uma constante dinâmica no próprio dossiê da autonomia. É, na verdade, a consequência direta, não é, do 25 de Abril e da Constituinte de 76, com a Constituição, de ter o poder autonómico para a Madeira e para os Açores, e que foi o motor que alavancou a própria economia e o desenvolvimento social das regiões autónomas e particularmente da Madeira, onde isso foi mais evidente quando fazemos aquela comparação estatística, onde é que estávamos em 74, antes da Revolução, e onde é que estamos hoje. Agora, evidentemente, quando digo que a questão da autonomia é um processo evolutivo constante, também é porque é preciso relembrar constantemente a quem às cúpulas partidárias, e aqui isto arrasa todos os partidos, não há aí também monopólios nenhuns, infelizmente, daqueles que pensam que uma região autónoma é só mais um distrito, que olham só para a questão, que olham para a questão das regiões autónomas como quantos votos é que podemos ir buscar lá, mas ali tem, no continente, no distrito X, tem mais votos, portanto não compreendem certas lógicas de respeito pelas estruturas autónomas, e por isso é que é preciso sempre batalhar pela sensibilização constante para os direitos da autonomia, e é preciso também alertar as gerações também mais novas para esta necessidade. Mas o que está a dizer, no fundo, do seu ponto de vista, é que o país não compreende bem esta questão das autonomias ainda? Eu acho que passados 45 anos ainda não está suficientemente interiorizado junto das pessoas e particularmente, e é isso que é mais grave, junto de várias cúpulas partidárias. Ainda não está suficientemente enraizado. Porque existe uma cultura centralista no país? Porque não são 45 anos que alteram 6 séculos de tratamento, de subserviência que havia entre as regiões autónomas, ou seja, entre a Madeira e Açores e o centro lisboeta. Isso não se consegue revolucionar completamente nas mentes das pessoas em 45 anos, e é por causa disso que é preciso sempre ter um vínculo autonomista, sempre nos partidos regionais, nas estruturas regionais, precisamente por isso, porque é facilmente esquecido quando se vai à contabilidade eleitoralista. Portanto, é muito importante que isso seja sempre vincado. Eu diria que é usar a autonomia em proveito próprio, e a autonomia deve ser para o geral da população, para mas é por causa disto que é para o geral da população. Mas estamos a falar da autonomia que resultou do 25 de Abril. Nesta terra existe um monopólio, um chamado, podemos dizer, monopólio democrático. Isto é uma invenção de última hora, né? Portanto, há 40 e tal anos que estamos sempre com o mesmo partido e que faz da autonomia uma grande bandeira, mas só para exigir.
e não para colaborar, para construir, para fortalecer, é para reivindicar benefícios próprios e olhando para cima, para a cúpula, não é verdade. Agora, como diria a senhora deputada, para a cúpula. Agora, do topo da minha cabeça, Madeira, um caso concreto é, por exemplo, o ordenamento marítimo. A Madeira é um case study a nível nacional e internacional para essa própria gestão. E até para o próprio dossiê a nível nacional, e isso é reconhecido. Mas fala no ordenamento marítimo, além de mares. O governo regional não consegue ordenar a linha marítima, portanto, constrói hotéis em cima do mar. Isso é a sua opinião. Não é opinião, está aos olhos de todos. Mas isto é um exemplo onde a questão da autonomia, por exemplo, e a Madeira tem dado casos concretos de estar à frente do seu tempo, graças à autonomia, graças, por exemplo, à questão de a primeira vez que houve escola a tempo inteiro, o ensino do inglês na escola cá, a questão da própria concertação social, que dá 10-0 ao seu governo socialista no continente. Mas isto são só alguns exemplos onde a autonomia permitiu, precisamente, como conquista de Abril e consolidação de 25 de falava em monopólios, não quer monopolizar a conversa. Não, mas dê-me exemplos, o que é que o Bloco de Esquerda regional já fez? A autonomia resultou do 25 de Abril, mas nesta terra, durante muitas décadas, nem se comemorava. Vamos deixar agora o Ernesto. Nem se comemorou, durante muitos anos, até o ano 95, nunca se comemorou o 25 de Abril na Casa-Mãe da Democracia, da Autonomia, que é a Assembleia Legislativa. E mesmo quando se o fez, a partir de 95 até 2004, 2005, foi feita com a cúpula do governo de cá. Tinham um convidado e falava o governo e o Presidente da Assembleia, sempre do mesmo partido, obviamente, em função deste monopólio democrático, e nunca se deu voz à oposição para recordar Abril, fortalecer Abril. Mas isso foi uma das novidades a partir de 2015. Então irá subscrever foi em 2014, a novidade do PSD. Não, mas não é uma novidade, é um atraso. De Miguel Albuquerque, isto não é uma novidade, isto é um atraso de décadas. Mas também não muda muita coisa, muda... Mas o Ernesto Ferraz acha que, portanto, a autonomia, o processo tem sido mais deste lado, mais reivindicativo em relação ao Estado Central? Mas a autonomia... E acha que, de facto, não há razões de caixa da região em relação que a região autónoma, neste caso, a autonomia no seu todo, deve de reivindicar igualdade de tratamentos, naquilo que é igual para todo o país, e deve, se a região tem razões de caixa, de facto. Acima de tudo, deve reivindicar aquilo que é crescido em relação a uma região insular, em relação ao território continental. Se bem que no território continental também existem determinadas ilhas, não físicas, mas governativas, mas isto também tem mais de 45, já vinha de trás, e algumas coisas pouco mudaram com a Revolução de Abril. É importante reivindicar, mas é importante colaborar, é importante contribuir, porque um governo autónomo tem competência para também governar e não só para reivindicar per si. Portanto, acho que deve haver uma reviravolta nas relações, independentemente dos partidos, porque os governos são eleitos para resolver problemas, para trabalhar o desenvolvimento. E aquilo que se tem passado nos últimos anos, nas últimas legislaturas, é que praticamente resolvem-se 2, 3 pequenos problemas e os problemas que vêm de trás aumentam, ou seja, praticamente regredimos. E esta da continuidade territorial é constitucional. Eu bem sei que o PSD e os partidos da direita gostam muito de ajustar a Constituição para o lado quando lhes dá jeito. Mas... E isto, independentemente do governo que lá esteja, uma vez que aqui tem sido o mesmo, isto é um assunto, a continuidade territorial, aérea, marítima, esta continuidade era um assunto que devia estar resolvido há décadas. E não era, quando mudam os governos, cá e lá, claro, tudo se revirar, porque nós não deixamos de ser ilhéus, nós não deixamos de ser insulares, e nós não deixamos de ter os constrangimentos dessa insularidade. Esse é um exemplo... E, portanto, isso são coisas que deviam de ficar no papel e deviam de ser praticadas para tudo sempre, não independentemente de eleições, de promessas que não se cumprem. Mas, do seu ponto de vista, essa é uma obrigação do Estado ou da região? Eu acho que é do Estado e da região, porque são as duas partes do problema.
E os governos das duas partes são as partes do problema. Convém recordar que a Ministra do Mar, até há bem pouco tempo, achava que a continuidade territorial já estava assegurada por causa do transporte aéreo e não via a outra questão, que é a necessidade também para a via marítima. Esse é mais um exemplo onde falta aquela consolidação democrática junto das elites políticas em Lisboa. Vamos avançar no programa e pedir também uma opinião vossa, sobretudo, enfim, relacionada com esta questão deste acidente trágico que aconteceu aqui na Madeira na semana passada e, sobretudo, pelo papel das diferentes entidades que acabaram por estar envolvidas, desde o socorro até depois as questões de natureza diplomática, atendendo a que foram turistas alemães, neste caso, que estiveram aqui envolvidos nesta situação. Rubina Barato, como é que avalia, enfim, tudo isto, sobretudo o facto de termos aqui o Presidente da República, tivemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, temos também entidades alemãs aqui. Como é que avalia tudo isto? E como é que acompanhou? Pois, a tragédia que ocorreu no Caniço, evidentemente, abalou toda a sociedade madeirense, mas também nacional e também na Alemanha, devido também à nacionalidade das 29 vítimas. Eu acho que dentro da questão da governação, a importância é como é que se reage a uma tragédia desta natureza, onde nenhuma região, nenhuma cidade está imune a acontecer uma tragédia desta natureza, e o que interessa é realmente que a resposta de socorro, de apoio médico, seja efetivamente a mais célere. E gostaria de sublinhar as palavras do Presidente da República, quando disse que esta tragédia veio mostrar que, a partir desta tragédia, Portugal e a Alemanha não eram só povo amigo, mas eram um povo irmão, devido à dor que os dois povos sentiram nesta tragédia. E a verdade é que a resposta da Proteção Civil, a resposta dos bombeiros que estiveram logo no terreno, da PSP, a resposta dos profissionais de saúde que foram prontamente se deslocaram para o hospital Nélio Mendonça para fazer uma tarefa quase, diria, sobre-humana, realmente devido à dimensão desta tragédia, e que estiveram mais do que à altura desta enorme responsabilidade, e isso é aquilo que é de sublinhar desta tragédia, e considero que perante uma tragédia desta natureza é imoral fazer um aproveitamento político sobre os acontecimentos, ainda para mais quando a resposta foi, eu não gosto de usar a palavra elogiada por causa do contexto, mas quando a resposta foi validada por entidades regionais, nacionais e internacionais, precisamente pela qualidade da resposta que foi dada a estas pessoas que estavam em sofrimento, e que precisamente todas as instituições, independentemente dos partidos que representam, mas uniram-se todos, em volta desta questão, seja os profissionais no terreno, seja as entidades institucionais, para realmente dar a melhor resposta possível perante esta tragédia. Ernesto Ferraz, também, que leitura que faz daquilo que tive a oportunidade de observar? A região autónoma nos últimos anos tem sido palco de vários dramas, tragédias, humanos, catastróficos. Como é que se recebe uma notícia destas? Ficamos impressionados numa primeira edição, e depois, com o desenrolar dos minutos, das primeiras horas, sobretudo, a resposta que tem que ficamos pensativos, começamos a pensar no valor da vida humana, porque isto é uma questão de humanismo, independentemente da nacionalidade, se fossem alemães, polacos, dinamarqueses, madeirenses. Foram 29 vidas ceifadas, são algumas vidas que se calhar não voltarão a ser o que eram, e pessoas que estão a tentar recuperar. Eu acho que também é de elogiar a prontidão e a eficácia, por aquilo que têm sido as notícias
da proteção civil, dos serviços médicos auxiliares, todo o sistema médico da região, o voluntarismo que existia de muitas pessoas que estavam de folga ou em horas de descanso e que se prontificaram à primeira hora para acudir, é uma situação de acudir. E eu falava com pessoas que conheço, que vivem ali nas imediações e com o impacto do tombo, do acidente, deslocaram-se, porque é humano ir ver o que é que se passa. E diziam que aquilo que se via, houve umas imagens que chegaram a circular, entretanto foram tiradas, mas são essas imagens que ficaram na memória dessas pessoas e eram uma paisagem dantesca, de horror, Claro. E que importância é que atribui à vinda do Presidente da República, que acabou por ser, enfim, ter uma deslocação solidária, não é? O Presidente da República faz todo o sentido, é o Presidente da República, isto sendo uma região insular, faz parte da República. Eu na altura estava para vir para a Madeira, no aeroporto, e pelas notícias que fui vendo, eu já quereria vir nessa quarta à noite, entretanto, porque deveria ser dada prevalência ao socorro e deixou para o dia seguinte, vem sempre a tempo, veio expressar a sua solidariedade, e também os ministros dos negócios estrangeiros, o português e o alemão, ambas as partes no âmago da situação, e portanto isto fica para... Depois existem várias notícias que se fazem e um acidente desta dimensão haverá notícias pelos próximos tempos. Sim, claro, mas agora é um processo de investigação e portanto tudo mais em relação mas nada reverterá o que aconteceu, porque foi uma situação de repentina e portanto haver responsáveis ou não responsáveis. Sim, isso agora outras entidades vão avaliar. É ultrapassar toda esta situação, claro, e tomar medidas e fazer treinamentos e simulações e treinar situações destas, porque a Madeira e outros territórios... Sim, os acidentes... Existem muitas estradas, muitas curvas, muitas descidas, muitas subidas. Agora há uma coisa certa, há estradas que precisam de ser olhadas com olhos de ver exatamente para precaver e para lhes dar maior segurança. Não quer dizer que não aconteçam situações destas, mas ao menos é uma questão de prevenção, como em tudo na vida. Vamos ter que ficar por aqui. Agradeço mais uma vez talvez só salientar muito rapidamente, se me permite, que noto o maior sentido de Estado do Sr. Deputado Ernesto Ferraz do que o líder da sua estrutura regional, quando foi a quente comentar este acidente e acabou por denegrir até os próprios profissionais de saúde. Não foi o que é uma pena, por isso eu noto que o maior sentido depende da análise que cada um faz. Do seu líder aquilo que me pareceu é que aquilo muito rapidamente nós estamos aqui a debater foram as condições particulares. O maior sentido de Estado do temos outros exemplos recentes na memória em que estava tudo controlado, lembra-se? Não foram há muitos anos. Há 3 anos estava tudo controlado no início e depois foi o que se viu. E portanto, a dizer que se a partir de agora funcionar tudo tão bem como funcionou neste caso, será uma maravilha. E discorda disso? Vamos ficar por aqui. Resta-me agradecer aqui. Eu gostava de dizer que hoje, a 10 segundos, que hoje é o dia Mundial da Terra. E numa fase, na situação em que estamos, das alterações climáticas, que nos afetam já nas nossas primeiras pessoas, que deve ser um dia, não só um dia, mas este dia deve ser também para refletirmos individualmente e coletivamente para aquilo que queremos do futuro e que queremos deixar para as gerações futuras. E que é importante haver greves pelo clima, e ainda bem que vieram dos jovens e dos adolescentes, mas é importante, sobretudo, os adultos e os adultos que têm responsabilidade na gestão do mundo e dos países, que tomam medidas eficazes, rápidas muito obrigado, prementes. Ernesto Ferraz, também Rubina Barardo. Deu ponto final por hoje. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite.